Mesopotâmia, o berço da civilização. Você já se perguntou de onde surgiu a civilização? Onde nasceram as primeiras cidades, as primeiras leis, a primeira escrita e até as primeiras histórias sobre deuses, reis e dilúvios? Hoje nós vamos viajar para uma terra antiga e misteriosa. Uma terra que os gregos chamaram de Mesopotâmia, que significa a terra entre rios. Ali, entre o Tigre e o Eufrates, nasceu a humanidade como nós conhecemos. Mas será que sabemos toda a verdade sobre esse berço da civilização? Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai mergulhar comigo nos mistérios, glórias e segredos da Mesopotâmia. E no final, eu vou te fazer uma pergunta que pode mudar a forma como você enxerga a história. Onde tudo começou? A Mesopotâmia ficava no chamado Crescente Fértil, uma região que parecia abençoada pela natureza. Os rios Tigre e Eufrates desciam das montanhas, trazendo vida para os campos e permitindo que o ser humano descobrisse algo revolucionário: a agricultura. Ali, caçadores e nômades começaram a plantar, a domesticar animais e a construir aldeias, que logo se transformaram em cidades. Imagine comigo, há mais de 5.000 anos, já existiam cidades como Ur, Eridu e Uruk, com milhares de pessoas vivendo juntas, cercadas por muralhas, templos e mercados. Uruk, por exemplo, chegou a ter mais de 40.000 habitantes, um número impressionante para a época, tanto que muitos a consideram a primeira verdadeira cidade do mundo. Mas por que exatamente ali? O que tornava aquela terra tão especial a ponto de dar início à civilização? Será que foi apenas o acaso geográfico ou havia algo a mais naquela região? Mas antes de seguirmos, não se esqueça de curtir o vídeo, seguir o canal e ativar o sininho para receber todas as atualizações do canal. Isso nos ajuda muito. Agora seguimos. Os povos da Mesopotâmia. A história da Mesopotâmia não é a história de um único povo. Foi um verdadeiro palco onde várias civilizações se levantaram, brilharam e depois caíram. Primeiro vieram os sumérios, os inventores da escrita cuneiforme, povos engenhosos que criaram templos gigantes chamados zigurates e escreveram em tabuletas de argila histórias que ecoam até hoje. Depois surgiram os acadianos, liderados por Sargão, que fundou o primeiro grande império da humanidade. Os babilônios nos deixaram o famoso Código de Hammurabi, uma das primeiras coleções de leis da história, gravadas em pedra para que ninguém pudesse alegar ignorância. Vieram também os assírios, guerreiros temidos, mestres em tecnologia militar e em expandir seu domínio com brutalidade. E por fim, os caldeus, com Nabucodonosor, que ergueu os jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Cada povo trouxe algo novo, algo marcante, mas todos desapareceram. E a pergunta é: por quê? Invenções que mudaram o mundo. Você sabia que o simples ato de olhar o relógio e ver os minutos passando é um presente deixado pelos povos da Mesopotâmia? Foram eles que criaram o sistema sexagesimal, baseado no número 60, que usamos até hoje para medir horas, minutos e segundos. Foram eles que criaram a escrita, que transformou ideias em símbolos e garantiu que a memória da humanidade não se perdesse. Foram eles que criaram códigos de leis, a matemática avançada, a astronomia e até mesmo a ideia de escolas para formar escribas. E os zigurates, torres monumentais de pedra e tijolos, não eram apenas templos. Eles eram a tentativa de se aproximar dos deuses, de tocar o céu com as próprias mãos. Mas será que eram apenas templos? Ou talvez portais? Portas entre o mundo humano e o divino? Mitos, religião e mistérios. A Mesopotâmia também foi o berço dos mitos mais antigos da humanidade. Ali nasceram deuses como Anu, Enlil, Inanna e Marduk. Ali foi escrita a primeira grande obra literária, o Épico de Gilgamesh. E foi ali que surgiu a primeira narrativa de um grande dilúvio universal, muito antes da Bíblia ser escrita. Será coincidência?
Ou será que a história de Noé tem suas raízes nas tabuletas de argila da Mesopotâmia? Outro mistério fascinante são os Anunnaki, deuses descritos pelos sumérios como aqueles que desceram dos céus para ensinar o homem. Para alguns estudiosos, eles eram apenas mitos, mas para outros, seriam visitantes de outro mundo? Afinal, como explicar que há 5.000 anos já existia tanta sabedoria em astronomia, matemática e engenharia? Será que a Mesopotâmia recebeu ajuda de além das estrelas? A vida na Mesopotâmia. No dia a dia, a Mesopotâmia era um lugar cheio de contrastes. Havia reis poderosos, sacerdotes que controlavam os templos, escribas que registravam tudo. E havia também agricultores, comerciantes, artesãos e escravos. A maioria da população vivia da terra, mas tudo girava em torno dos templos e dos deuses. As crianças, quando tinham sorte, iam para as primeiras escolas do mundo. Mas estudar era privilégio de poucos. Imagine viver em uma sociedade onde apenas uma pequena elite sabia ler e escrever. O que isso significava? Que todo o poder estava nas mãos de quem dominava a palavra escrita. Será que hoje, milhares de anos depois, ainda vivemos algo parecido, onde o conhecimento é o verdadeiro poder? Os grandes mistérios. A Mesopotâmia ainda guarda segredos que a ciência não conseguiu decifrar. O disco de Nebra, com suas inscrições celestes misteriosas. O enigma dos Anunnaki. A possível existência real da Torre de Babel. E cidades perdidas ainda soterradas sob as areias do Oriente Médio. Muitos arqueólogos acreditam que ainda não descobrimos nem metade do que existe escondido debaixo da terra. Será que os segredos da Mesopotâmia podem mudar o que sabemos sobre a origem da humanidade? E se a verdadeira história da civilização fosse muito mais antiga e complexa do que imaginamos? A queda e o legado. No fim, a Mesopotâmia sucumbiu às guerras, às invasões e ao tempo. Persas, gregos, romanos, todos passaram por lá e cada um deixou sua marca. As cidades foram abandonadas, os templos ruíram e por séculos a Mesopotâmia desapareceu do mapa. Mas o seu legado jamais morreu. Ele vive no nosso calendário, no nosso relógio, na nossa escrita, nas nossas leis e até na forma como olhamos para o céu em busca de respostas. A Mesopotâmia não desapareceu. Ela está dentro de nós. Conclusão. O legado vivo. A Mesopotâmia foi o primeiro grande palco da humanidade. O lugar onde deixamos de ser apenas sobreviventes e nos tornamos criadores de cidades, impérios, histórias e sonhos. Mas eu deixo para você uma pergunta final. Será que a Mesopotâmia foi apenas o berço da civilização? Ou será que ali havia algo mais? Algo que até hoje a ciência não consegue explicar? Escreve aqui nos comentários o que você acha. E se você ficou fascinado por essa jornada, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e continue comigo em busca dos maiores mistérios da história. Afinal, a história é muito mais estranha, fascinante e misteriosa do que a escola nos contou. Tchau e até o próximo vídeo.